Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos iniciando agora mais uma aula de matemática, o nosso terceiro aulão aí de matemática para o SAEB e o SAEP. Então fica bastante ligado na aula de hoje, fica atento aí às informações, pega um caderninho, pega uma folhinha para fazer umas anotações de algumas coisas importantes, de algumas dicas que eu vou passar para vocês na aula de hoje e também a correção na resolução de algumas atividades aí que eu preparei para vocês, para a gente vivenciar todo esse momento aqui desse terceiro aulão de matemática. Então a gente inicia aqui com algumas dicas sobre algum tema, um tema que cai bastante aí nessas provas externas, que é aquele tema relacionado a gráficos e tabelas. Beleza? Então algumas dicas aí para vocês ficarem bastante ligados, ter bastante atenção aí na hora de você estar resolvendo a sua provinha de matemática lá, tá bom? Então, ó, primeira informação aí, primeira dica para vocês. Gráficos e tabelas são ferramentas que a gente utiliza na matemática para representar dados de maneira simples e fácil, que ela tem uma visão um pouco mais fácil do que apenas um amontoado de informações. Então, essa é o gráfico e a tabela são ferramentas matemáticas que nos auxiliam a representar e analisar dados de uma pesquisa, por exemplo, uma pesquisa aí de um candidato para uma eleição, a gente pode representar os dados através de um gráfico, de uma tabela, entre outras informações que a gente encontra no dia a dia, na vida cotidiana da gente. Outra informação importante também é que a gente tem que estar conferindo se as informações do gráfico e da tabela batem com as informações do enunciado do exercício. A gente tem que entender qual é o tipo de informação que está sendo destacada e a gente tem que interpretar com calma essas informações, pois geralmente as questões são contextualizadas. Tem um contexto por trás aí da questão que envolve gráfico e tabela. Então a gente vai iniciar agora a nossa primeira questão do aulão de hoje. A primeira questão diz o seguinte: ó, o gráfico a seguir mostra a eficiência de alguns tipos de canetas. Os tipos de caneta que mostram mais de 50% de eficácia no gráfico são, aí tem a caneta A representada pela barrinha amarela, caneta B representada pela barrinha laranja, caneta C representada pela barrinha na cor azul, letra D, a barrinha representada pela cor verde e a barrinha rosa representa a caneta E. Então, analisando aqui essas informações, quais são as canetas que têm uma eficiência maior que 50%? Então, tem as alternativas ali, pessoal. Se a gente parasse para analisar direitinho, a gente teria que observar ali as informações que estão destacadas nos eixos desse gráfico. No eixo horizontal está destacado os tipos de caneta, onde tem a caneta A, B, C, D e E. E no eixo, na vertical, representa a eficiência em percentual, em porcentagem. Então a gente teria que analisar quais barrinhas estão acima ali da barrinha de 50%. A gente poderia destacar essa linha aí que representa o percentual de 50% e a gente perceberia que apenas as canetas D e caneta E têm uma eficiência acima desse percentual aí. Portanto, a alternativa correta para essa primeira questão seria a letra A, caneta D e caneta E. Já a nossa segunda questão, também sobre esse assunto de gráficos e tabelas, diz o seguinte: uma casa de lanches faz a promoção do dia, mostrada no quadro a seguir. Sabendo que Dora comprou um produto de cada um que aparece na tabela, quanto que ela pagou, qual foi o total que ela vai pagar, que ela pagou nessa compra aí. A gente tem um sanduíche custando R$ 5,48, o refrigerante custando R$ 1,43, biscoito custando 0,77 e o suco custando 2,17. Então, qual foi o total gasto aí por Dora nessa lanchonete aí? Então, ó, uma questãozinha bem simples que a gente teria apenas que fazer o somatório aí desses valores. Então, a gente teria que somar 5,48 mais 1,43 mais 0,77 mais 2,17. Fazendo o somatório aí, a gente tem que o total dá R$ 9,85. Portanto, a alternativa correta para essa segunda questão aí é a letra C. Beleza, pessoal?
Então, ó, fica atento a mais algumas dicas aí sobre esse conteúdo. Alguns elementos que você deve encontrar e você deve saber identificar, diferenciar cada um deles na hora de você estar resolvendo as informações, porque é através dele que você responde a maioria das informações, das questões que trabalham essa temática. O título de um gráfico, de uma tabela, é aquela informação que fala sobre o conteúdo ali daquele gráfico, daquela tabela, as informações que estão sendo destacadas, expostas ali naquela ferramenta. A fonte, na maioria dos gráficos, é o lugar onde a gente retira as informações representadas ali no gráfico e na tabela. Os eixos são aqueles elementos ali que vai destacar para a gente quais são as informações que a gente está trabalhando. No caso anterior lá da primeira questão, a gente viu que era o percentual e o tipo de caneta, representado em dois eixos, um na vertical e um na horizontal. E a legenda ela vai nos ajudar a ler as informações apresentadas aí no gráfico. Na maioria dos casos, o uso das cores vai destacar diferentes informações. No caso também da primeira questão, a gente viu que cada barrinha estava sendo representada por uma cor. Portanto, a legenda lá ela vai ter uma importância na hora da gente analisar e responder essas questões sobre gráficos e tabelas. Terceira questão, pessoal, agora. Uma pesquisa foi respondida por 200 pessoas que indicaram o local que mais frequenta no final de semana. A distribuição aí das respostas está registrada na tabela seguinte. Então, a gente tem ali os números de respostas e a resposta de cada um dos entrevistados. 100 entrevistados responderam que o lugar favorito é o shopping no final de semana. 50 responderam que é o clube. 30 responderam que é um restaurante e 20 responderam que é a praia. O gráfico de setores que representa o resultado dessa pesquisa pode ser letra A, letra B, letra C ou letra D. Então, pessoal, aqui a gente poderia analisar essa primeira informação ali, aquele quantitativo que respondeu que prefere ir ao shopping no final de semana. Se a gente observar que o total de entrevistados foi 200 e 100 respondeu que prefere ir para o shopping, então 100 representa metade de 200. Aí se a gente observar agora os gráficos, o único gráfico que tem uma parte, um segmento aí destinado, separado ali na metade, é o gráfico da letra B. Portanto, é a alternativa correta para essa questão. Se a gente fosse analisar ali a resposta sobre o clube 50, que seria a quarta parte de 200. Então, a gente teria que pegar o gráfico, dividir em 4 partes e destinar uma dessas para o clube. E também é a letra B, que a gente pode observar todas essas informações no gráfico aí da letra B. Beleza? Então, essa é a alternativa correta para essa terceira questão. Dando continuidade, agora para a quarta questão, a gente tem a seguinte pergunta. A tabela seguinte mostra os números de pares de calçados vendidos pela loja Pise Bem durante os meses de janeiro a abril de 2010. O gráfico que melhor representa essa tabela é... Então, a gente percebe ali, ó, mês, janeiro, número de pares, 200. Fevereiro, 185. Março, 225. Abril, 250. Então, analisando o gráfico ali, a gente percebe que todos começam em 200, só que a gente percebe que de janeiro para fevereiro diminuiu um pouquinho, 15 pares de sapatos a menos. Então, se a gente observasse, a gente já poderia descartar a letra A, também poderia descartar a letra B, a letra C, porque a letra C ela tem uma continuidade e como a gente viu, o gráfico ele caiu pouco, desce um pouquinho, e a letra D, o gráfico está subindo ali entre janeiro e fevereiro. Portanto, a gente pode observar que a alternativa correta para essa questão também é a letra B. Beleza, pessoal? Então, ó, mais algumas dicas sobre os descritores, mais uma temática aí que pode e deve cair na provinha de vocês. Ó, vê só, equação é igualdade que envolve uma ou mais incógnitas. Para a gente identificar quando é uma equação, a gente tem que ter o sinal de igualdade ou naquela figura ali que vocês podem observar do lado direito,
a gente pode ter uma balança em equilíbrio, que vai representar uma equação, uma igualdade. Já a inequação é uma sentença matemática que relaciona também uma ou mais variáveis, só que agora ela é expressa por uma desigualdade, que pode ser representada por alguns símbolos, como diferente de, menor que, maior que, menor ou igual a, maior ou igual a. No caso da figura ali, a gente tem uma balança em desequilíbrio. O prato ele está mais embaixo do que o outro. Portanto, a gente tem que um prato ali da balança está mais pesado do que o outro. Questão de número 5. A balança está equilibrada. Ó, preste bem atenção, a balança está em equilíbrio. Então, aqui a gente percebe que é uma situação de equação. E os queijos, eles têm pesos iguais. A expressão matemática que está relacionada com a situação abaixo é. Então, pessoal, se a gente observar ali do lado esquerdo da balança, no primeiro membro da equação, a gente tem que ter 3 queijos, peso de 10. Portanto, a gente teria que ver ali qual das opções a gente tem 3Q, onde o Q vai representar os queijos, e o 10 é o valor de cada um dos pesos. No caso ali, do prato da esquerda. Então, a gente tem 3Q mais 10. Portanto, a gente já poderia descartar a alternativa C e a alternativa D. Já do lado direito, a gente tem 5 queijos, que seria 5Q, mais 2 quilos, representado aí por 2 pesos de 1 quilo cada. Portanto, a alternativa correta para essa quinta questão é a letra B. 3Q mais 10 igual a 5Q mais 2. Questão de número 6. A figura abaixo mostra uma roldana na qual em cada um dos pratos há um peso de valor conhecido e esferas de peso X. Expressão matemática que relaciona os pesos dos pratos da roldana é. Então, pessoal, aqui a gente percebe que tem uma situação de desequilíbrio. A gente tem prato mais pesado que o outro. Primeira informação que a gente tem que observar, qual dos pratos é o mais pesado? E aí, o que está mais embaixo ou o que está mais em cima? Então, pessoal, para você esqueceu aí de observar, não lembra como é que faz para descobrir qual o mais pesado, o mais leve, é só lembrar aí de uma gangorra. Numa gangorra, se você tem uma pessoa que pesa mais do que a outra, a tendência é que essa pessoa que é mais pesada, ela fique mais embaixo aí em uma gangorra. Portanto, o prato aí que está mais embaixo é o que está mais pesado. Se a gente observar ali, a gente tem, ó, no prato mais embaixo, a gente tem 3x, peso de 5 gramas. No caso do prato que está mais acima, a gente tem 2x e 8 gramas. Se a gente observar, não tem essa alternativa aí. 3x mais 5 maior que 2x mais 8. Lembrando que maior que porque o da esquerda está mais embaixo, portanto, está mais pesado. O peso dele é maior que o prato está mais em cima. Só que se a gente inverter a posição aí dos elementos, invertendo o sinal, a gente tem 2x mais 8 é menor do que 5 mais 3x. Portanto, a alternativa correta aí para essa sexta questão é a letra C. Beleza? Então, pessoal, agora a gente está dentro nas últimas dicas aí para a última temática que a gente vai trabalhar na aula de hoje. Observa a seguinte sequência numérica. Notamos que a partir do primeiro elemento, seus sucessores são obtidos, somando-se a posição do termo acrescido de 5. Portanto, o número 1 seria 1 mais 5, que dá 6. O número 2 na sequência seria 2 mais 7, e 2 mais 5, que dá 7. O terceiro termo seria 3 mais 5, que dá 8, e assim sucessivamente. Então, a gente observa ali que a gente tem o primeiro elemento somado com 5, dá 6. O segundo com 5 dá 7, e assim sucessivamente. Então, a gente tem que a lei de formação para essa sequência é n mais 5, e n é a posição do elemento. Se fosse o elemento de número 10, seria 10 mais 5, 15. Então, ó, questão de número 7. O laboratório criou uma bactéria que se desenvolve conforme a sequência apresentada a seguir. 2,
5, 48, 94, até chegar em N. O número de bactérias reproduzido imediatamente após o N pode ser representado por. Então, ó, se a gente observar, pessoal, a gente tem o seguinte. A relação entre a quantidade de bactérias e a posição é a seguinte. O termo está sempre acrescido de 23. Então, o primeiro termo, 2. O segundo, 2 mais 23, 5. Terceiro, 5 mais 23, 48. Quarto, 48 mais 23, 71. E assim sucessivamente. Portanto, para saber o próximo termo depois do N, seria, a gente teria que pegar o N e acrescer 3 unidades a ele. Portanto, a alternativa correta para essa sétima questão é a letra D de dado. Beleza? E a última questão, pessoal, da aula de hoje, do nosso aulão, é a seguinte. As figuras mostradas abaixo estão organizadas dentro de um padrão que se repete. Mantendo essa disposição, a expressão algébrica que representa o número de bolinhas B em função da ordem N. A gente tem N, a posição 1, posição 2, posição 3, assim sucessivamente. Se a gente observar, pessoal, na posição 1, a gente tem 3 bolinhas. Na posição 2, a gente tem 4, 6 bolinhas. Na posição 3, a gente também tem 9 bolinhas ali. 10 bolinhas, perdão. E assim sucessivamente. Então, ó, como é que a gente vai fazer, vai descobrir a resolução para essa questão? Ó. A gente tem 3 ali na primeira, 6 na segunda, 9 na terceira, 12 na quarta. Então, a gente vê que é a posição multiplicada por 3, porque a gente tem uma razão de 3 em 3 ali. Portanto, pessoal, a alternativa correta para a nossa oitava e última questão do aulão de hoje é a letra B, onde a posição, a quantidade de bolinhas vai ser determinada pela posição do elemento multiplicado por 3. Beleza? Então, pessoal, a gente vai chegando ao final de mais uma aula de matemática. Prazer estar aqui com vocês. Valeu, boa semana aí para vocês, boa prova e até a próxima aula de matemática, se assim Deus nos permitir. Valeu, pessoal, grande abraço.